Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. Que a paz do Senhor esteja conosco. Hoje o tema do nosso bate-papo é sobre mediunidade, compromisso astral. E vamos iniciar essa discussão com base no capítulo 26, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde faz uma abordagem sobre a mediunidade gratuita. Eu vou ler então esse trecho e aí nós vamos comentar. Mediunidade gratuita, item 7. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão, porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Bom, primeiro cabe aqui algumas considerações sobre a mediunidade. A mediunidade é uma questão biológica. Ela se manifesta através da função, do funcionamento da glândula pineal. Costumamos dizer que uma pessoa tem uma mediunidade, que outra não tem mediunidade, quando uma pessoa manifesta uma mediunidade mais ostensiva. E aí a classificamos como aquela pessoa é médium. Mediunidade mais ostensiva, podemos citar algumas aqui: a psicofonia, a psicografia, as pinturas, os efeitos físicos, materialização. São todas mediunidades ostensivas, onde o intercâmbio com o mundo espiritual, através de uma influência dos espíritos, é muito, como o próprio nome diz, ostensiva, né? Toma conta do comportamento da pessoa, no caso do médium. O médium, ele é um intermediário. A mediunidade também, ela sofre evolução, não só na pessoa, mas também ao longo do tempo, dos anos. As mediunidades de fenômenos, principalmente de materialização, muito comum no século XIX, no início do Espiritismo, onde médios foram preparados, no plano espiritual para manifestarem com esse tipo de mediunidade, porque ali se tinha um propósito, havia um projeto da divulgação da doutrina espírita, do Consolador, um projeto do plano espiritual. Então, a mediunidade, ela além de tudo, um propósito. Ela tem um propósito. E o propósito é a própria evolução das pessoas e a própria evolução da humanidade. Através dela, que foram escritos muitos livros, através dela que esse conhecimento, essa revelação, que é a própria doutrina espírita, pôde estar presente, pôde ser nos dada. Mas para o indivíduo, a mediunidade é um compromisso. Aquele que vem com uma mediunidade ostensiva vem com um propósito, para usá-la para o bem. Muitas vezes ele é enviado como um missionário
para cumprir uma missão nesse projeto de evolução da humanidade, mas muitas vezes ele pede para vir com essa mediunidade, para que através do trabalho e do serviço, através da mediunidade, ele possa resgatar débitos do passado, seus próprios débitos, né? Então Deus deu a mediunidade, proveu certas pessoas com mediunidade com esse propósito. E aqui, a mediunidade nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, é comparada a um dom que Deus deu gratuitamente. E que, se recebemos gratuitamente, não podemos cobrar por ele como se fosse algo especial e que algo para ajudar as pessoas pudéssemos cobrar por isso. O primeiro conceito é que, se é um dom recebido de Deus, aquele que cobrar por uma mediunidade estará usando a Deus, estará explorando a Deus, estará explorando um dom que recebeu, porém com outra finalidade. E Deus não permite isso, ser explorado. No próprio texto diz que o objetivo da minoridade é para que possa mostrar aos outros homens o caminho do bem e conduzi-los à fé. Isso porque nem todas as pessoas conseguem compreender sozinhas, conseguem compreender, têm uma facilidade de compreensão desses ensinamentos. A mediunidade ela vem para reforçar todo esse ensinamento, vem ser como aquele pão que alimenta espiritualmente as pessoas, para que elas possam se fortalecer nas batalhas da vida, compreender a sua vida de forma espiritual, de uma maneira mais completa, porque esse é o grau evolutivo dessas pessoas. Então, há a necessidade desses médios, ou seja, há necessidade de que essa humanidade seja ainda conduzida no caminho do bem e da fé. E ele diz aqui que não pode vender essas palavras como se fossem próprias, fruto de suas concepções, ou seja, fruto dos seus pensamentos, de sua inteligência, nem de suas pesquisas, que é um trabalho de descoberta, nem de seus trabalhos pessoais, que é o esforço, né? A lei do trabalho, a lei do esforço. Onde há o trabalho, onde há esforço, há mérito, a justiça de que a pessoa possa se beneficiar do seu trabalho, para o seu gozo, para o gozo daqueles que ele deseja é, que possam usufruir como fruto do seu trabalho, mas acima de tudo para a sua própria evolução. Então, quando há esforço, é justo que ele possa vender o seu esforço, mas não um dom recebido, não uma dádiva recebida. Deus não se permite ser explorado. E aqui entra uma contradição muito maior. O que seria, por exemplo, se o médium cobrasse por certas palavras, por certas ajudas espirituais, e não fizesse o pagamento corretamente? A justiça divina, a misericórdia divina seria cancelada? Seria anulada? Ou seja, em determinado momento essa justiça não seria dada, em outro momento seria? Ou seja, haveria uma contradição na própria justiça de Deus, na própria criação. Jamais Deus permitiria isso. E também ele faz aqui uma alusão de que a questão de ser pobre e não ter o acesso uma ajuda espiritual, que jamais Deus faria esse tipo de distinção. Isso por si só já é um absurdo pensar, né? Mas em nossa sociedade há muitas coisas que são restritas às pessoas com maior possibilidade financeira. é, e mesmo de forma não é, clara, assim, de forma taxativa, vamos dizer assim, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se locomover, não podem ir a um certo lugar, mesmo que seja aberto.
a todos, né? Então a questão financeira, ela é uma restrição natural por si só, mas cobrar a ele seria restringir, seria relegar essas pessoas ao, é, ao não benefício da sua misericórdia. Isso não está na lei de Deus. Na lei de Deus. As pessoas que são pobres nessa encarnação, são nessa encarnação, porque faz parte de uma prova, faz parte de uma expiação, mas não isso significa que vai ocorrer sempre, e pela lei de Deus, não. Em outras encarnações, ocupará papéis diferentes, socialmente falando, mas que o conceito é que as verdades vindas do plano espiritual, ela é igualmente destinada e disponibilizada a todos. E hoje, com as novas tecnologias de internet, de redes sociais, isso foi extremamente ampliado em termos de acesso. Qualquer pessoa pode escutar uma palestra espírita gratuita, se tiver interesse por isso, e procurar na internet. Conhecimentos, livro dos espíritos, livro Evangelho segundo o Espírito, está tudo acessível gratuitamente. Então, do ponto de vista do dom e do acesso, é muito claro que isso é disponível para todos e também que aqueles que se servem nesse papel têm um compromisso com esse dom recebido, um compromisso com Deus. E vamos falar um pouco mais, então, agora, exatamente sobre esse compromisso, que no livro é, Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira, e no capítulo 5 Decálogo para os Médios, ele fala muito sobre essa questão do dever e sobre o comportamento dos médios. Vamos dar uma repassada aqui e fazer alguns comentários. Esse é um texto de André Luiz, é, e ele fala muito sobre o comportamento e a questão do que é a vida do médium diante desse compromisso de receber e como deve ser a sua conduta. É, primeiramente, uma frase de Allan Kardec sobre a questão da gratuidade, desculpa, gratuidade do dom, né? Sobre dar gratuitamente o que recebeu. Tem uma frase de Allan Kardec que é o seguinte: o verdadeiro médium é aquele que mais esquece de si mesmo para servir os outros. E foi assim a conduta de Cristo, assim que ele nos ensinou. E no texto do livro O Espírito da Verdade, no Decálogo para os Médios de André Luiz, na primeira recomendação ele fala o seguinte: rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Lembrando que essas obrigações foram assumidas antes de reencarnarmos. É um compromisso e nos devemos manter firme nele. Depois diz, segue André Luiz, trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Imagine só, o que é o arado para a agricultura? Um instrumento, uma ferramenta que, quando adicionado força mecânica, ela prepara a terra para uma plantação. Mas um único arado consegue preparar uma grande extensão de terra para a plantação. E essa plantação alimentar uma grande quantidade de pessoas. Então, aqui André Luiz compara a mediunidade ao arado, essa capacidade de atingir as pessoas, essa capacidade de alcance das pessoas. Porém, se houver preguiça do médium, essa mediunidade enferruja e destrói a própria mediunidade do médium. Não te creias maior ou menor.
Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua necessidade, tem a sua eh, utilidade e a sua expressão. Ou seja, não existe médium com maior mediunidade ou mediunidade mais poderosa, menos poderosa. Como as árvores no campo, cada um cumpre a sua utilidade, a sua função. E o que há de necessidade é de todas elas, de todas as mediunidades, de todas as colaborações. E nunca de uma única árvore frutífera, e nunca de uma única árvore mediúnica. Porque assim se espalha a doutrina, assim se espalha essa revelação, assim se espalha esse consolo espiritual. Não esperes recompensa no mundo. As dádivas do Senhor, que sejam os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não tem preço na terra. Esse é um ponto interessante, porque quando a qualquer trabalho que dedicamos, sempre na nossa lógica, e no nosso instinto, é, esperamos recompensas. E uma dedicação que é espiritual, uma dedicação que é feita a Deus, ela não tem um pagamento possível, equivalente na Terra. Porque o pagamento por uma ação de amor, de caridade, uma ação espiritual, a recompensa dele vem, mas vem espiritualmente. Vem em evolução espiritual, vem na trajetória desse espírito, vem na nossa experiência pós-encarnação, vem nas nossas próximas encarnações. Então não espere nunca aquele que tem a mediunidade, é, uma recompensa aqui nesse mundo. Recompensa não financeira, mas muitas vezes é comum, e eu escuto pessoas falarem assim, coisas do tipo, eu ajudei certa pessoa aqui, e aí quando eu tenho uma dificuldade mais adiante, eu recebo ajuda de Deus em algum problema temporal que eu tenha. Não é assim que funciona. Muitas vezes esse problema temporal é exatamente a sua necessidade para a evolução. É um resgate que você pediu. Mas é possível sermos auxiliados espiritualmente, isso não há dúvida. Basta ter fé, basta orar. E isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O nosso merecimento espiritual é importante, mas é a nossa fé, é a nossa prece, através delas que nós podemos receber a ajuda do plano espiritual, e não como uma recompensa por algo feito, por alguma caridade, por alguma coisa feita espiritualmente. Aliás, as pessoas que mais trabalharam com caridade tiveram uma vida de sofrimento muito grande, né? Veja, por exemplo, a vida de Chico Xavier, perseguido, a sua infância. Quer mais caridade, quer mais elevação espiritual entre nós, do mundo espírita, que teve Chico Xavier? Então, as coisas têm que ser compreendidas, né? Não barganhar com Deus, não fazer esse tipo de coisa, que isso denota uma falta de maturidade espiritual. Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para tarefas mais altas. Aqui sim, toda vez que somos provados, que somos realizadores de boas obras, a nossa recompensa é que espiritualmente, tanto no mundo espiritual como nas próximas encarnações, somos chamados a tarefas mais altas, mais nobres, assumimos responsabilidades mais importantes. Mas também é importante não centralizarmos a ação, não tolher o desenvolvimento dos outros companheiros que também se oferecem para cooperar. Não existe aquele mais importante, ou não existe aquele que está chegando agora e não pode cooperar. Não existe esse papel é daquele médio, esse daqui tem que esperar a pessoa sair e assim fica segurando o desenvolvimento das pessoas. Isso é uma coisa errada. Isso acontece também profissionalmente, as pessoas por receio.
não contribuem ou seguram o desenvolvimento de pessoas mais jovens, pessoas novas, pessoas recém-chegadas, de receio, com receio de perder sua posição. Isso é visto por Deus. Nenhum de nosso pensamento é ocultado de Deus. Mas quando agimos de forma a realizar boas obras e a cooperar com esses novos trabalhadores, estamos agradando muito a Deus. E aqui tem um conceito que muitas pessoas não compreendem. É uma coisa como que se a fila andasse. Aquele que está numa posição acima dá espaço para o que chega para fazer algo mais importante à frente. E assim segue esse desenvolvimento, como um fio contínuo, né? Não te encarceres na dúvida. Esse é um problema de todos os médios. Todo bem, antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originalmente de Deus. O médium muitas vezes falta fé, fraqueja, tem dúvida se aquilo é animismo, tem dúvida se aquilo é dele ou é uma expressão do mundo espiritual. Nessas condições, os obsessores se aproveitam, causando mais dúvida, então fazendo fraquejar a fé dele. Esse é um problema. Temos que trabalhar isso internamente e ter fé em Deus e seguir adiante sem pensar. E o resultado acontece. Estuda sempre. Estudai sempre. Esse, aliás, Kardec falou, né? Ama uns aos outros e instruí-vos. Esse é muito importante, né? A luz do conhecimento arma-te o espírito contra as armadilhas da ignorância. Se você estuda, você compreende, aumenta a tua compreensão espiritual, aumenta a tua compreensão sobre a vida, mas suas dúvidas vão sanando, mas principalmente por causa das dúvidas, você se torna mais difícil cair nas armadilhas, não só da ignorância, mas das falanges do mal também, que querem causar essas dúvidas em você e fazer com que você tenha interpretações erradas, e isso tudo são armadilhas para você, como queda espiritual. E aí, no trato com os outros, não te irrites. Cultiva a caridade, a brandura, a compreensão, a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para exprimirem com segurança através de um coração conservado e virado. Cada pessoa que chega a nós tem uma necessidade, tem uma dor, tem uma evolução espiritual, tem um estágio evolutivo. Não esperemos compreensão, não esperemos encontrar uma pessoa para debatermos questões espirituais elevadas. E muitas vezes as pessoas não vão ter paciência. Então tenhamos nós calma e caridade. Sejamos brandura, sejamos bons, tenhamos compreensão com as pessoas, tenhamos tolerância, porque assim se exerce a mediunidade. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser. E ainda, mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa em que te espanquem o rosto. E guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Veja novamente o exemplo de Chico Xavier, categorizado como um falsante, uma farsa, como um aproveitador, como um louco, e dono de uma mediunidade incrível, nunca ficou com um centavo dos livros que vendeu, fez da caridade seu objetivo principal de vida e ainda assim foi perseguido. Foi perseguido e desculpou sempre. Teve momentos difíceis, ficou magoado, ficou triste, foi amparado espiritualmente, é verdade. E seguiu em frente. Esse é um exemplo para nós. Para que não
venhamos a temer os perseguidores. E aqui é um pouco diferente do item anterior. E ele lembra o seguinte: lembra-te da humildade do Cristo e recorda-te que ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz com suor e lágrimas o divino poema da ressurreição. Na questão, no ponto anterior, de desculpar sempre, é a nossa atitude com aqueles que nos perseguem. Aqui é não temer a perseguição. Jesus disse: enviarei-vos como ovelhas no meio de lobos, porque sabia que haveria perseguição. Só que ele não falou que os lobos não os atacarão, os lobos não os atingirão, os lobos não o farão mal. Ele não disse que protegeria, ele disse que estaria junto, estaria amparando. Muitos daqueles que estiveram no Coliseu e que, se não negassem a sua fé em Cristo, morreriam e decidiram manter a sua fé em Cristo, como Joana de Cusa, essa personagem trazida no livro Boa Nova, quando está com o filho dela, e o filho dela, com medo de morrer, fala para ela: vamos renunciar à nossa crença em Cristo para que possamos viver. E ela adverte ainda o filho, ainda fala que Jesus sofreu na, antes da morte, sem reclamar, e ainda perdoou, ainda teve sentimento para com as pessoas, que aquela atitude dele não era digna. Então, não temer os perseguidores não é não ter medo da estatura, não ter medo de enfrentar os perseguidores, é não ter medo da perseguição, das consequências da perseguição, porque elas nos virão. Elas nos virão. Seremos perseguidos, seremos caluniados, seremos ridicularizados e até fisicamente isso pode ocorrer. Porém, é o que foi dito anteriormente. A recompensa espiritual vem em Cristo, vem no mundo espiritual, vem no plano espiritual, vem para nós como espíritos. Se em determinada ocasião venhamos a ser protegidos, ótimo. Mas temos que lembrar que cada pessoa tem um livre-arbítrio. E para cada ação existe o resgate, a necessidade de pagar por aqueles atos. Nenhum perseguidor fica livre dos atos que cometeu. Mas se agirmos igual com eles, estaremos nos assemelhando a eles mesmos. Então, esses eram os 10 pontos sobre a mediunidade trazida por André Luiz nesse livro. Essa é uma conversa sobre a o que é ser médium, a questão do compromisso, é uma questão muito importante para aqueles que estão cerrando fileiras junto com o espiritismo, estão engajados em trabalhos mediúnicos, estão se esclarecendo espiritualmente, que isso não é só para nós, há um propósito e isso está vinculado com a própria criação. Tudo que nós recebemos, tudo aquele que tem que ajudar aquele que está atrás. E o ato de ajudar beneficia quem é o assistido, aquele que está precisando de ajuda, mas beneficia também aquele que ajuda perante Deus. Essa é a lei, essa é o sentido, o propósito das leis da criação que Deus nos colocou. Eu desejo a todos muita paz, muito amor e que tenham excelentes dias pela frente. Que a paz do Senhor esteja conosco. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando
com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.